Soninha, o que está assombrando os professores? Você que está com aulas aí no ensino médio, em cursos pré-vestibulares, o que está acontecendo nessa sala de aula na sua casa? Eu gosto muito de me definir, vocês são especialistas muito mais do que eu, gosto muito de me definir como professora mesmo. No Simpla a gente gosta de chamar, o trabalhador do chão de fábrica, né? O não pesquisador, ou não pesquisador no sentido maior do termo, né? Claro que a gente também faz a pesquisa ao montar aula, mas nosso universo é um universo de chão de fábrica, literalmente. Estar com os alunos todos os dias, lidar com a sala de aula, lidar com a entrada, com a saída, com coordenação, orientação, enfim, com pais de alunos, dependendo do nível que a gente trabalhar, com reunião de pais, enfim, com todas as demandas que isso signifique, né? Então, eu gosto muito de pensar que eu sou professora do chão de fábrica, alguém que estudou para ser professora, portanto, isso não é vocação, isso não é sacerdócio, isso requer estudo, formação, um estudo continuado, é coisa que a gente faz sempre e para sempre, né? Então, o convite do Simpla me parece muito oportuno, porque nesse debate do retorno, com todo o respeito que eu tenho a todos os profissionais, é claro, esquecem de trazer o professor, né? O professor do ensino fundamental, do ensino médio, né? O professor do infantil, o professor que lida literalmente com o aluno. Pouco ele é ouvido, não só nos debates públicos, eu estou falando isso, eu estou dizendo que a escola é um espaço pouco democrático. A situação da pandemia nos traz uma coisa muito particular, mas fora a pandemia, antes da pandemia, já era um espaço pouco democrático. O professor fala pouco, o aluno fala pouco, né? O ouvir o professor, o aluno, não é exatamente uma prática comum em todas as escolas. Eu estou falando no sentido maior, tá, gente? Eu não estou particularizando a escola onde eu trabalho, né? As escolas, né, nas quais eu trabalho, mas pensando a educação privada como um todo, né? Ouvindo esse testemunho de várias escolas particulares. Então, a oportunidade de estar aqui representando esse professor do chão de fábrica, que tem pouco espaço para falar, é super bem-vindo, né? Agradeço aí a chance. Para te responder, Lidiane, eu vou colocar duas questões, eu trouxe duas questões para tentar colocar esse ponto de vista do professor, né? De quem está no chão de fábrica. Primeiro, que eu acho que todas as minhas companheiras aqui de tela também foram por aí, também falaram o mesmo, que é tratar essa questão dentro da excepcionalidade que ela tem, né? A gente não está falando de uma situação comum. O que nós estamos vivendo, para onde fomos empurrados, é uma situação absolutamente excepcional. Nem sempre se lembram disso, as pessoas não lembram disso. Quando em março veio a notícia que a gente tinha que ir para o remoto, a maior parte de nós não tínhamos formação nenhuma para isso. Tivemos que aprender, correr, a usar um instrumento, e não é só ligar o computador, usar o Zoom, não é isso, não é essa a questão, é de como nos comunicarmos através desse instrumento, como atingir o aluno, como chegar nele, coisas muito cotidianas, como é que eu dou avaliação? É necessário dar avaliação? Como é que isso é feito da forma mais bacana possível, que seja bom para o aluno, que seja eficiente para o professor medir esse conhecimento? Que conhecimento? Qual é a grade curricular, que é isso que a Tatiana traz na sua discussão? Então, para tudo isso, para todo esse debate, os professores foram arrastados, os alunos também, eu estou falando do ponto de vista do professor, mas os alunos também viveram o mesmo processo, de uma hora para outra, sem preparo, a maioria de nós, sem preparo teórico, inclusive, né? Não só o instrumental, mas teórico também. E isso, essa mesma excepcionalidade, penso eu, não sei se a Natália, que traz esse ponto de vista da saúde, concorda comigo, o retorno também é tratado, deve ser pensado também nessa excepcionalidade. Não existem fórmulas prontas. Então, temos os protocolos de saúde, que aí eu tenho um amparo muito correto, mas esse voltar para a sala de aula não tem um formato, não tem uma fórmula, não tem uma receita.
de como fazer isso, como é melhor tratar, estou pensando do ponto de vista pedagógico, né, de preparar uma aula para o retorno, como fazer isso da forma melhor? Não tem uma receita. Se existe uma teoria escrita, a maioria de nós ainda não leu essa teoria. O que é esse ensino híbrido, como é que se faz esse ensino híbrido? A gente vai no teste, no acerto. Eu creio, vou dar uma opinião muito particular, eu acho que se sairão melhor aquelas escolas particulares que conseguirem fazer esse processo da forma mais democrática. Quanto mais o debate estiver aberto para a participação de professores, de alunos, das famílias, dos gestores, quanto mais coletivamente isso for pensado, melhor será o resultado. É essa percepção que eu tenho. Então, essa é a primeira questão que eu queria trazer, esse caráter excepcional que eu acho que sempre tem que estar na mesa. Os gestores precisam ter muita clareza disso, não tem receita, a gente vai ter que criar essa receita para chegar o mais perto do melhor, né, do melhor possível. E o outro debate que eu acho que tem que ser ouvido, do ponto de vista do professor, é que nós carregamos monstros imaginários. 3 coisas muito concretas. Quais são essas 3 coisas? Nós temos medo de morrer. E são medos absolutamente legítimos, tá, gente? Tirar a legitimidade que eu tenho de ter medo de morrer é negar a minha humanidade. Não venha me dar, não, mas tudo passou. Não venha me contar isso. Eu tenho medo. E é um medo legítimo de morrer e de matar outras pessoas. De ser um fator de contágio. Eu saio da minha casa, eu moro na Zona Leste e trabalho na Zona Sul. Nesse trajeto do leste para o sul, eu levo quase 2 horas. Eu pego 2 transportes públicos para fazer isso. Eu entro em contato com um universo de risco de contágio enorme. Né? Eu fiquei outro dia imaginando o que eu teria que fazer, me corrija aí, Natália, se eu estou errada, mas o correto seria, por exemplo, eu sair da minha casa, chegar na escola, me desparamentar, tomar um banho, colocar uma outra roupa, para poder lidar com os alunos. Depois da aula, tirar aquela roupa, tomar um banho, pôr outra, para poder sair na rua, e levar menos risco para as pessoas que eu encontrasse na rua. Então, tudo isso, a responsabilidade de morrer e matar, ela Tatiana diz para mim se eu estou maluca, se eu estou enlouquecendo. Ela é muito, acho que matar é até mais louco do que eu morrer, né? Eu saber que eu posso contagiar outra pessoa é muito medonho, né? Então, se o dono da escola não entender que esse meu medo é legítimo, pronto, o debate não tem como existir. Não dá para fazer isso da forma mais humanizada possível, porque ela tem que ser humanizada, senão o mundo acaba, né? Eu tenho que ter uma perspectiva de futuro aqui, ele tem que ser humanizado. Então, esse medo eu acho que tem que ser colocado na mesa. Qual é o segundo medo, que é mais do que legítimo? Nós, professores das escolas particulares, temos medo de perder emprego. Nós trabalhamos, nós somos assalariados, daqui não é sacerdócio. Eu não estou aqui por esporte, eu não estou aqui a passeio. Eu sou uma profissional contratada por uma empresa e eu tenho medo de perder o emprego. Se o meu empregador me manda trabalhar, eu vou trabalhar, porque eu tenho, no limite, o medo de perder emprego. Se você não reconhece que isso é um medo legítimo, não dá para a gente começar a brincar, não dá para a gente começar a falar em economia, Marilane, me corrige, não dá para a gente pensar um projeto econômico do país. As pessoas, não é o professor, todos nós, é que a gente está debatendo escola, né? Então não há diletantismo, não há militância que sobreviva ao medo de perder o emprego e não ter como sobreviver. Né? Isso é muito, muito legítimo, muito pé no chão. E um terceiro medo, às vezes eu ouço os profissionais de saúde e a gente se identifica muito com essa coisa. Eu me identifico com a fala dos profissionais de saúde nessa coisa. O professor, ele tem uma lida, ele tem um ofício que diz direto, fala direto ao coração de muita gente. Eu sou responsável
por falar com adolescentes. Meus alunos têm 17 e 18 anos. Eu trabalho com terceiros anos e alunos de pré-vestibular, que sonham ter profissões, que sonham prestar vestibular, que sonham inserir-se no mercado de trabalho. Eu tenho uma responsabilidade de criar um fazer pedagógico, criar um sistema de ensino que atenda esses seres humanos, né? Não há relação. Então, eu já trabalhei em escolas, por exemplo, que eu era super maltratada pelo dono da escola, mas que eu não conseguia transferir esse maltrato para o aluno. Existem dimensões de relações nessa categoria de profissão que é o ser professor. Então, nesse momento de retorno, na minha cabeça, na cabeça de vários colegas, quando o Simpre me convidou, eu tive uma preocupação de ligar para um monte de amigo que dá aula em escolas diferentes, em sistemas de ensino diferentes, para ouvir, o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo. E é muito comum essa coisa, né? Como eu vou fazer o ensino híbrido? Como voltar, o remoto a gente já resolveu. Como fazer o semipresencial? Como fazer esse ensino híbrido? Então, por exemplo, a gente começa a ler e ver várias lives para entender um pouco disso. Eu sei, por exemplo, que eu vou ter que entrar na sala de aula por um corredor, eu quase me sinto num túnel, né? Ir para a frente da sala de aula e eu não posso circular entre as carteiras. Tudo bem? Eu não posso tirar uma dúvida na mesa com o aluno. Eu não posso tocar esse aluno, né? Então, eu tenho mania de falar pondo a mão, não posso pôr a mão no aluno. Então, é você pensar um fazer pedagógico totalmente diferente que me dá medo. Medo de ser irresponsável, medo de não dar conta, medo de não corresponder ao que eu acho que eu tenho que fazer. Então, esses medos todos estão na minha cestinha aqui. E eu estou lidando com ele no meio dessa discussão toda que o país vive. Enfim, eu acho que essa é uma perspectiva que eu queria trazer. E só para eu fechar essa fala, a Natália tinha feito uma coisa anterior que eu acho que casa com isso. Quer dizer, ninguém aqui está discutindo que tem que voltar. É claro, se eu pudesse optar, eu estaria na sala de aula, dando a aula com o meu aluno na sala, olhando para a cara dele, perguntando, menino, você está entendendo? Então, repete aí o que eu estou falando, né? Fala de um jeito diferente. Ensinar pressupõe o estar junto. Ensinar é um ato social, é um ato político, é um ato social, que, portanto, só se dá no presencial. Se eu pudesse escolher, não existiria fundo, ouvindo todas as vozes, convidando todos os atores, mostrando que educação é um ato político, é um ato democrático, é um ato cidadão, e que ele pode servir de balão de ensaio para que a sociedade brasileira, em tempos tão difíceis, né, para dizer o mínimo, possa aprender com a escola, né? A escola pode ser vitrine de uma coisa nova, de uma coisa melhor, tá? Isso que eu queria dizer. Soninha, já tiveram alguns professores que comentaram no chat, falando que eles se identificaram muito com a tua fala, que eles achavam, inclusive, Tatiana, que eles estavam loucos, que não é verdade, o sentimento da Soninha representa muito na nossa categoria. Que outros medos, Soninha, que os professores está aparecendo nesse meio? Que mais de receio? E aí eu vou só te pedir que depois da tua fala, a gente vai para as considerações finais, tá bom? Por conta então, só para casar, porque as minhas amigas acabam abrindo o caminho para mim, casar com a fala da Tatiana, muito o que a Marina falou. Eu acho que o outro medo é o medo da exposição, né? Tatiana, que é imenso, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a dar aula remota, ninguém me perguntou se eu queria me expor, se eu queria estar gravando aula. As aulas que nós gravamos, por exemplo, corre o risco de entrar na internet, qualquer pessoa pode pegar aquilo, fazer um meme. Eu não tenho controle nenhum sobre a minha imagem, eu tenho uma produção acadêmica que está à disposição da escola e que eu não discuti, por exemplo,
trabalho intelectual, produção intelectual disso. Existe todo um novo saber que os professores foram construindo, que a gente não teorizou sobre ele, não pensou sobre ele, e não houve uma discussão, vamos escrever um livro didático, um material didático para ensino remoto, não existiu isso. Então, os professores construíram saberes e se expuseram por dever de ofício mesmo, por dever da contingência, porque tinha que ser feito. A educação tinha que acontecer, a minha comunicação com o aluno tinha que acontecer. Então, todas essas questões passam por nós, somada na questão da exposição que a Tatiana traz, é uma questão seríssima. Não esqueçam que a gente vive os tempos que nós vivemos, a gente não pode sair desse tempo. Nós estamos em tempo de escola sem partido, gente, nós estamos em tempo... então, há uma... falando, por exemplo, via remota, eu tomo muito mais cuidado, eu sou professor de história, eu tomo muito mais cuidado com algumas colocações que eu faço, porque o meu aluno entende a dimensão do que eu falo, mas o pai que está junto, eu nem sei se ele está, não entende. Então, essa professora pode ser comunista, essa professora está... Né, do meu país, minha bandeira não será vermelha. Você não tem essa dimensão, você não tem esse controle, que na sala de aula a gente consegue ter uma comunicação e no remoto eu não tenho mais. Então, esse medo da exposição, esse medo de ser usado como instrumento dessa discussão extremada, de extrema-direita, que o Brasil vive hoje, eu diria que se somam aos outros medos que eu já tinha colocado para vocês. Soninha, são as últimas palavras. Eu vou tentar ser resumidíssima. Eu tinha pensado, olha que coisa maluca, né? Aliás, da aula tem disso, quem trabalha com sala de aula tem disso. Você pensa dar um caminho, aí o aluno te faz uma pergunta, aí você vai para outro lugar, essa é a grande magia da aula em sala de aula, da aula com os seres humanos olhando para os alunos, tem essa magia. Vocês a Marilane, a Tatiana, a Natália agora falando, me falou e tocou na palavra liberdade. Eu vou fechar minha consideração aqui com um autor que eu trabalhei agora, finalzinho do semestre, eu trabalhei com os alunos, para a gente tentar pensar o desafio. Eu estava trabalhando com os alunos a ascensão do nazifascismo. E sempre os alunos me trazem uma discussão muito bacana, eles perguntam assim para o professor de história: professora, mas como é que a Alemanha é tão culta, né? A Europa tão culta, né? Como é que pode a França, berço do iluminismo, como é que pode a República de Vichy, como é que a Europa pôde embarcar nessa? E aí a gente trabalhou alguns autores, né, para desafiar essa discussão, mas é uma discussão super legítima dos alunos, né, super bonita. Como é que a gente embarca no nazismo, nesse fenômeno do nazismo? E aí um dos autores, eu ia falar de uma outra pessoa, mas vou falar dele, porque eu acho que fecha a fala de todas nós, que é o Erich Fromm. Tatiana conhece mais do que eu, com certeza. Ele tem um texto muito bacana, que é O Medo à Liberdade, onde ele analisa o fenômeno do nazismo, da ascensão do nazismo. E ele fala, olha que interessante, todo mundo aqui conhece, mas só para eu fechar essa minha fala, que eu acho muito interessante, como, então, naquele momento, a Alemanha nazista, você tinha uma massa de gente querendo acreditar que a Alemanha era Hitler, né, que o nazismo representava a nação. O medo do indivíduo de não pertencer a essa massa, essa maioria, fazia com que ele abrisse mão da sua livre expressão, da sua liberdade de escolher um outro caminho que não o caminho do nazismo. E aí a gente tem um efeito manada, que esses fenômenos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, se a gente quiser analisar também, Podemos, tem, né? Então, se a maioria está pedindo para abrir o shopping, para abrir o bar, quer exercer a liberdade de estar na orla da praia, tomando a sua cerveja e contaminando todo mundo, se a maioria quer, por medo ao exercício da liberdade, eu também vou querer. Então, eu acho que a gente tem que conclamar a sociedade brasileira a dizer não a isso. Nós temos que abrir mão do medo à liberdade.
exercer a liberdade no sentido de defender o coletivo, defender a saúde de todos, defender o acesso à educação de todos, com saúde, com responsabilidade, fazer disso um exemplo, vou voltar à minha fala primeira, um exemplo de exercício cidadão, de uma discussão cidadã, de uma discussão democrática. Tá? Obrigada pela oportunidade, pela partilha com vocês, foi excelente, para mim excelente, muito obrigada, tá? Natália, Marilane, Tatiana, nossa amiga Mariana, a Adriana enlouqueceu tentando acompanhar. Eu fico imaginando. Todo mundo fala rápido, a Tata está ali desesperada. Obrigada, Adriana, obrigada, querida. Eu não consigo ficar dentro desse quadradinho aqui está me dando uma opressão imensa. É muito difícil. Eu quero agradecer todas. Foi um prazer, nós tivemos o prazer de conversar antes dessa live, e assim, eu fico muito feliz por ter vocês, mulheres, e ter esse momento aqui para essa conversa que eu acho que é ajudando a fala de Soninha agora no final, é a construção coletiva. É só dessa forma que a gente vai conseguir mudar essa cabeça.